Boa tarde a todos. Também gostaria de falar a respeito só da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Infelizmente, a população não está presente. Muito embora nós aqui, representantes da população, era importante que estivessem aqui para discutir aonde vai ser gasto o dinheiro do nosso município. Nós temos aqui as diretrizes orçamentárias do município, onde será colocado o dinheiro no ano 2015. E, num breve relato aqui, nós temos aí um orçamento acima de 80 milhões, previsto para o ano 2015. Eu costumo dizer, já falei em outros anos anteriores, que a lei, a LDO e a PPA, infelizmente, eu comparo a uma lei, a um filme de ficção, porque trata-se de coisas que no dia a dia passa a não se concretizar de acordo com o que vem aqui para nós. É só ver o quanto que nós temos aí de alteração nos planos aí, de créditos adicionais e etc., de remanejamento de verba. Então, é uma peça que simplesmente só para cumprir tabela que existe uma imposição de lei que tem que ter a tal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a PPA. Mas, na prática, a gente vê que é muito difícil fazer o que é escrito aqui com o real. E aí a gente acaba fazendo o que aqui? Aprovando os remanejamentos, as mudanças que é feita pela administração, né, pelo executivo. E nós aqui estamos hoje, inclusive, aprovando novamente o percentual de 12%, está no artigo 14, inclusive, da LDO, que é o índice que já foi reduzido, né, um índice inflacionário de 1% ao mês. Então, eu costumo dizer que isso aí, para mim, é mais para cumprir tabela, infelizmente, que a gente vê que não tem muito efeito prático, porque se altera muito no dia a dia, no ano seguinte. Então, estamos aqui cumprindo tabela, infelizmente, sem a população, agora com a Juliana do Jornal Candeia, e nossos amigos internautas, que deve ter, pelo menos, acho que o Beto Ribeiro, que deve estar vendo, né, Beto? O resto, eu não sei. Muito obrigado. Como já foi dito, boa tarde a todos. Como já foi dito, realmente isso aqui trata-se de uma peça de ficção. E a gente observa aqui que, no caso da proposta de elaboração, segue algumas diretrizes da LDO. Então, por exemplo, combater a pobreza e promover a cidadania, promover o desenvolvimento do município e crescimento econômico, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação, assistência à criança e ao adolescente, melhoria da infraestrutura urbana, desenvolver o serviço de saúde de forma universal com atendimento às normas SUS. Eu espero que, pelo menos em parte, essa LDO cumpra esse objetivo. Eu espero realmente, porque se nós conseguíssemos fazer, pelo menos em parte, o que está aqui escrito, seria muito bom, tanto para nós como para os munícipes. Então, realmente faz parte de um programa de ficção, infelizmente, tendo em vista também grandes falhas de planejamento que a gente tem observado ao longo desse ano. Tomara que isso aqui, pelo menos em parte, seja atendido. É só. Tem certas coisas que eu acho que no Brasil, o Brasil é um campeão de editar leis, né? Nós temos aqui, a gente vê aí milhares de leis, né, no país, que a gente perde assim o efeito dela, a gente não vê o efeito prático dela, né? Essa aqui, muito embora a intenção é boa, a gente vê que ela não cola muito com a prática, sabe? Você bota uma diretriz para os municípios que não consegue cumprir, eles não conseguem, infelizmente. Então, passa a ser uma imposição de lei que sem sentido, sabe? Que eu acho que eu poderia começar a rever essa legislação. O Brasil tem muita lei que é inócua, sabe? É uma lei que não tem na praticidade. Então, é difícil. A gente está aqui para discutir uma coisa que não sabe se vai ser colocada em prática no ano que vem. Então, quer dizer, é difícil. Na realidade, eu concordo em parte, porque eu acho que nós temos que ter pelo menos um caminho, um norte. Então, de repente, a LDO, ela cumpre esse objetivo. Logicamente, quanto mais eficaz o planejamento, mais eficaz vai ser o
você conseguir acompanhar o que está escrito na LDO. Infelizmente, a gente observa aqui, não só aqui, como também em todo o município, na maior parte dos municípios, pelo menos, o planejamento é sofrível. Então, tendo em vista isso, às vezes, uma quantia enorme de recurso é gasto sem um planejamento a longo prazo, muitas vezes porque a pessoa que está ocupando o cargo, ela se preocupa não com 10, 20 anos ou 100 anos de administração, mas simplesmente com o seu mandato. Então, isso, à medida que as pessoas tiverem uma visão maior de um todo e pensar em trabalhar realmente pela comunidade, com certeza essa LDO vai ter mais sentido, vai ter mais objetivo. Só para complementar, como vocês disseram, a lei em si ela é muito bonita, né? E é muito parecida, né, com os anos anteriores. Se você pegar, pouco muda, né? Basicamente é o mesmo texto, né? Isso não nessa administração, em todas, sempre basicamente é a mesma coisa que vem escrito para nós. E é muito bonito, muito, né? Você lendo assim, mas é um proforme realmente. E como o Ricardo disse, muita coisa é alterada, é mudada, né? Muito recurso que acaba vindo de momento, tanto do Estado como da União, faz com que nós tenhamos que, evidentemente, complementar, né, o orçamento. Mas, como legisladores, nós estamos aqui fazendo a nossa vez, né, como eu disse anteriormente, e dando oportunidade às pessoas, né, para que possam aí, né, fazer sua indicação, né, falar, esse seria o momento adequado, esse é o momento adequado para as pessoas participarem. Isso é amplamente divulgado pela imprensa, por nós vereadores, né, todas as pessoas. A gente vem tentado, eu vou até insistir nisso mais uma vez, a gente vem tentado durante esses anos fazer com que as pessoas pudessem estar presentes aqui na Câmara Municipal, mas isso nós não estamos tendo resultado, né? E mais uma vez, hoje aqui, mas vamos continuar, né, tentando até que as pessoas se conscientizem e venham a participar diretamente. Afinal, a política faz parte da nossa vida. Só para finalizar, vereador, né, como a gente disse aqui, embora a gente seja representante do povo, e muito embora também não reconhecido, né, financeiramente, como a gente falou hoje à tarde aí, mas nós gostaríamos que realmente a população tivesse presente. Só que a dificuldade também é você trabalhar hoje com qualquer alteração. A gente viu a dificuldade que foi ano passado, você alterar, tem muitos obstáculos aí que a lei proíbe, e a gente alterar também as diretrizes, que acaba sendo até, a gente passa a não ter a competência para alterar. Então, quer dizer, é o que eu disse agora há pouco, é mais para questão de formalidade mesmo, cumprir a lei. Porque tem muita coisa que a gente gostaria de alterar e não pode. Então, quer dizer, a gente está aqui por... Né, mesmo porque, Ricardo? Nós tivemos algumas alterações no ano passado que era vontade política dos munícipes, e, no entanto, foi considerada inconstitucional em primeira instância. Quer dizer, nós também estamos aqui com as mãos atadas para tentar, de repente, querer alterar alguma coisa, e não vai conseguir também, porque a nossa competência com relação a alterações, ela também é muito limitada. Então, a gente vem aqui só dar uma olhada e vamos rezar para que nem o Ayrton falou, que eles cumpram o ano que vem metade do que está escrito aí, né? Aí a gente já fica contente. E quem elenca, na verdade, as prioridades, vereador, é o executivo, né? Ele que vai dizer qual rumo que ele vai tomar, qual área que ele vai privilegiar, vai investir mais. Então, a gente acaba tendo que fiscalizar somente, porque a prioridade da execução é exclusiva do executivo, realmente. Correto, boa tarde a todos. Foi bem explanado entre os vereadores, mas é uma preocupação constante em todas as audiências públicas a falta de representantes, principalmente hoje, que nós estamos vivendo uma época especial no município, que está se fazendo levantamento diagnóstico do município, e a gente vê a carência dos serviços socioassistenciais em todas as áreas. Esse seria o momento até dos representantes
até da sociedade civil, das instituições particulares, e reivindicar para a melhoria do usuário, né, e a melhoria da qualidade de vida. Hoje a gente vê que está completamente defasado em relação ao idoso. Então, e a gente fica aqui, né, apenas esperando a movimentação da população. Eu acredito que se a população, de certa forma, eu acho que a maioria não tem conhecimento da importância desse momento que nós estamos aqui hoje. Porque, como vocês bem disseram, é o momento deles argumentarem, apresentarem suas propostas, não só para o Legislativo, como para o Executivo, para os rumos que vão ser tomados pelo município nos próximos anos. Então, a gente percebe, não sei se por ignorância, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, ou pior ainda, porque a ignorância você consegue, você, através de um trabalho, você conseguir conscientizar essas pessoas. Ou se realmente por desinteresse. Mas, infelizmente, eu espero que as pessoas não procurem a política ou os políticos simplesmente quando lhe convém. Então, hoje é o momento da gente traçar um norte, traçar um rumo para essa cidade tomar. E a gente observa que, infelizmente, nós não temos nenhum representante aqui fazendo nenhuma reivindicação. Então, a impressão que se dá é que se tudo for cumprido da forma como está determinado aqui, está ótimo, está todo mundo assinando embaixo. Então, Pois não pode reclamar também, né? Exatamente. Então, fica subentendido. Então, eu acho que precisa uma conscientização da população nesse sentido. Volto a repetir, talvez por ignorância ou, de repente, por desinteresse mesmo. Mas a gente observa que existe, infelizmente, aqui dentro dessa casa, ela acaba sendo povoada quando existe interesse de algumas classes. E essa audiência que dá, essa alta audiência que dá nesse período, se acaba tão logo se resolve o problema específico daquilo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito ainda e crescer muito no sentido do todo. Perfeito. E principalmente a participação dos conselhos, né, doutora Ayrton? Principalmente. Também. E a entidade de classe também. Hoje seria o dia das entidades, né? Sindicatos, entidades filantrópicas, entidades, né? Enfim, todas as entidades estarem aqui também. E, lamentavelmente, né? Ninguém aparece. As entidades filantrópicas também, como você disse. Pessoal, então, se ninguém mais tiver nada a comentar, eu acho que, Ayrton, como você da Comissão de Finanças, eu, Ricardo, acho que nós aprovamos, né? O PPA e a LDO e encerramos a sessão, então.